Olá, é com o maior prazer que eu começo o programa Bancada TVI. Lembrando que a sua participação é muito importante para interagir com a gente. Nossos contatos aparecem sempre na tela. Você pode ligar para a gente pelo 3824-8651. 3824-8651, DDD 22. Temos o Face também, TVI Te Vejo Aqui. TVI Te Vejo Aqui. Temos também o nosso site, que é o www.tvi21.com. Todos esses nossos contatos aparecem na tela. Ou você pode também adquirir um pacote da RCA, que é o canal a cabo, e aproveitar a nossa programação. Vamos ao tema de hoje? Bom, e para falar de política, hoje o nosso convidado é o deputado federal Glauber Braga. Deputado, a sua vinda à região Noroeste, como é que está sendo essa participação? Quais são os objetivos do senhor na região especificamente? Lili, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, um abraço a todos os amigos telespectadores da TVI. Eu estou fazendo uma visita de prestação de contas, percorrendo os municípios da região Noroeste, mostrando de município por município aquilo que o mandato já tem realizado. Eu tenho uma forma de trabalhar, Lili, que é participativa. Ao invés de eu decidir aquilo que o mandato tem que fazer ou realizar, a gente trabalha em conjunto com as comunidades locais, decidindo o que vai ser feito. No início me chamavam de doido. Eu comecei com as audiências públicas nas praças. Cada mês, pelo menos, uma vez por mês, numa praça diferente do estado, subo no banquinho, digo o que eu fiz durante o mês, ouço as perguntas, os questionamentos. Depois a gente ampliou esse processo de participação popular com as chamadas emendas participativas. Muita gente não sabe disso, mas um deputado federal por ano, ele coloca no orçamento 15 milhões de reais de emendas individuais. Nossa, então por ano são 15 milhões. 15 milhões de emendas individuais. Emendas individuais. E a gente iniciou um processo também inédito no Brasil. Primeiro, porque a maioria das pessoas não sabe disso. Segundo, porque muitos deputados, eles negociam só com o prefeito e a comunidade não sabe que aquela verba foi disponibilizada. Outro erro que acontece também com muita frequência é o deputado chegando e dizendo: eu fiz esse asfalto, eu fiz essa escola. E é uma mentira, porque o deputado, ele não faz o asfalto, ele não faz a escola. Ele pode batalhar pela verba para que a escola seja feita, para que a estrada seja realizada. O que a gente começou a fazer? Emendas participativas. Eu me reúno com a comunidade, boto um carro de som, faço um convite para as pessoas irem a algum ponto central, as pessoas dão as suas ideias e depois cada pessoa presente à audiência tem direito a um voto. A proposta mais votada é aquela que eu indico ao orçamento da União, ao orçamento federal, para que uma obra seja realizada. Fiz isso já em vários municípios e a gente quer sempre ampliar esse trabalho. Então estou visitando também na região Noroeste e na região Norte. Vindo aqui na região Noroeste? Muitas vezes. Né? Eu tenho tido uma presença muito intensa na região. Eu comecei a minha atuação por Aperibé, lá junto com o prefeito Flávio, com o nosso amigo Jean, que é hoje chefe de gabinete do prefeito. Tive uma atuação no município de Itaucara, e aí a gente começou a ampliar essa atuação. Cambuci, São José de Ubá, Miracema. Hoje a gente esteve em Bom Jesus do Itabapuana. Saindo daqui a gente vai ainda hoje ao município de Santo Antônio de Pádua. Então eu tenho tido uma presença na região, inclusive fazendo esses encontros de emendas participativas, discutindo com a comunidade e depois prestando contas daquilo que eu estou fazendo. Chamando de senhor, mas... Pode ser você, por favor. O senhor é novo, né? Eu estou com 31, Lili. Como é que é essa experiência, eu com 33, essa experiência, né, de deputado federal com uma idade assim tão nova? Lili, minha primeira candidatura foi de 23 para 24 anos. Foi minha primeira candidatura já como federal. Eu assumi o mandato por 1 ano e 3 meses e fui candidato novamente quando eu tinha 28 anos. Ao final do mandato vou estar com 32 anos. Eu te diria o seguinte: Brasília, ela nem me surpreendeu positivamente, porque eu não imaginava também que chegando lá num estalar de dedos, eu ia alterar todas as relações que já estavam estabelecidas ao longo de mais de 100 anos. Mas Brasília também me deu uma lição importante, que você não precisa ser nariz em pé
achando que vai modificar tudo de uma vez só, mas que você não pode ser cabeça baixa. Porque se você for cabeça baixa, no final das contas, muitos daqueles que estão lá já há bastante tempo tentam pisar na sua cabeça e te colocar em uma situação onde você não possa trabalhar. Então existe um espaço para aquelas pessoas que querem trabalhar corretamente. Se você me perguntar se é a maioria ou se é a minoria, eu não vou ter aqui uma conta matemática para te dizer. Mas eu te digo que tem bons parlamentares, pessoas que trabalham com seriedade e que muitas vezes têm o seu trabalho e a sua atuação manchada por aqueles que não têm o interesse público como o objetivo da sua atuação. Aproveitando aqui a participação dos nossos telespectadores, até agradecendo, tem muitas pessoas que estão demonstrando que não conhecem um pouco da rotina, né, de um parlamentar na Câmara. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, como deputado federal, qual que é a rotina na casa. Vou falar um pouquinho da rotina e das funções do deputado, Isso, né, bem objetivamente. Certeza. A principal função de um deputado federal é legislar. O que a gente pode cobrar de vocês. Claro, é legislar. A gente, querendo ou não, o deputado federal e o senador, eles influenciam a nossa vida. Por quê? Você vai comprar um pão, dentro daquele pão vão estar lá impostos que normalmente são votados pelos deputados federais e pelos senadores. Então a primeira tarefa é legislar. Muito se falou, por exemplo, na diminuição da conta de luz. Teve que se mandar um projeto para que fosse votado também pela Câmara Federal. A segunda tarefa de um deputado é a fiscalização do Poder Executivo. Então, por exemplo, se no município de Itaperuna tem uma obra com verba federal e existe uma denúncia sobre aquela obra, o deputado ele pode propor uma fiscalização. E a terceira tarefa de um deputado, que é a mais conhecida, é o chamado braço institucional, que é o quê? É a batalha pelas verbas, né? Para que o município possa receber investimentos e o seu estado de origem. A rotina de um deputado, vou te falar da minha rotina. De segunda a quinta-feira, Brasília, sessões deliberativas, onde você está lá trabalhando nas comissões e votando no plenário e trabalhando também junto aos ministérios. De quinta para sexta-feira eu faço as agendas da capital e da região metropolitana do Rio. Sexta e sábado, normalmente eu percorro os municípios. Normalmente sexta, 4 municípios e sábado, outros 4 municípios. Quando a gente trabalha domingo também. Eu amanhã, por exemplo, vou ter a oportunidade. Essa semana eu vou trabalhar também no domingo, vou estar no município de Cantagalo no domingo. Então, a minha rotina normalmente de trabalho é essa. Deputado, como é que é feito o registro de presença, né, de um parlamentar na Câmara? Tem 2 tipos de presença. Você tem a presença visual, ou seja, tem pessoas controlando as entradas e quando você passa por aquela entrada, ele tem ali um registro. Então não é tão simples assim. Na própria Câmara tem algumas pessoas específicas para poder estarem fazendo esse controle visual. O deputado Glauber veio, anota, tem esse tipo de controle. Em todas as entradas da Câmara tem um responsável pelo controle da entrada parlamentar. Esse responsável passa essa lista para o presidente da Câmara. Então, para que as sessões aconteçam, você tem que ter um determinado quórum, ou seja, um número mínimo de deputados. O presidente fica com esse número na mão. E aí, quando começam as votações, as sessões, ou seja, tem início a sessão ordinária do dia de hoje. O deputado tem que se dirigir ao plenário e colocar a sua digital, porque a sua digital vai fazer com que você comece a dar quórum. Então, você tem um grande painel, e nesse painel tem ali a marca daqueles que estiveram presentes, ou seja, que marcaram presença ou que não marcaram. Vamos dizer que no painel esteja 300 deputados federais que já colocaram a sua digital, mas no controle de entrada da casa tenha mais de 400. O presidente da casa, o presidente da Câmara, tem essa informação na mão para dizer: olha, temos presença de 400 na casa e só 300 marcaram a presença. Esse controle, então, é feito. É bom a gente ressaltar para o telespectador que realmente isso é feito. Mas acontece de muito parlamentar entrar e, por não querer votar por algum motivo, né, em determinados assuntos, e não realmente passarem a parte de impressão digital? Existe o chamado processo de obstrução de votação. Vamos dizer que você seja uma parlamentar de oposição e você não quer que aquela matéria seja aprovada. Você não dá a sua presença. Você entrou. Mas você entrou. Você não dá a sua presença para garantir que não tenha quórum para que aquela votação seja feita. Só que aí a sessão continuou ocorrendo e já se conheceu e já se conseguiu um número suficiente de deputados para que aquela matéria seja apreciada. Você que até então estava obstruindo com a sua ausência,
você vai lá e bota a sua digital e passa a trabalhar como parlamentar naquela sessão. Então existe sim aquele parlamentar que está no seu gabinete, mas que ainda não deu presença em plenário, porque quer obstruir uma votação, ou seja, quer que determinada matéria não seja analisada. Mas tem como fiscalizar isso? Por exemplo, vão até o gabinete ou tem alguma advertência, leva algum tipo de alguma punição por isso? Se o deputado, o que acontece é o seguinte, se tem uma votação deliberativa e ele não colocou a sua digital e ele não se justificou, o que acontece é que ele tem uma perda da parte do seu rendimento. Ou seja, na verdade é descontado aquele dia de trabalho em que ele não deliberou e não justificou. Ele poderia justificar que está no gabinete fazendo algum tipo de serviço ou as justificativas que mais ocorrem? Não, na verdade é justificativa. Se ele estava presente na casa... Se ele estava presente, mas não passou a impressão... Se ele estava presente na casa e ele não foi justificar em plenário, depois que a votação ocorreu, ou seja, ele tem que se dirigir até que a sessão aconteça. Se ele não fizer isso, ele vai ser penalizado com a perda do seu rendimento. Agora, se algum parlamentar disser mentira, dizendo que não estava na casa e que estava em outro lugar, que apresente uma justificativa, isso é falsidade, isso é até um crime e ele pode ser punido por isso. Nós vamos dar uma paradinha para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais um Bancada TVI.